E hoje nós chegamos no fim das bem-aventuranças, não é verdade? Nós temos ainda o Sermão da Montanha, ele é longo, o Sermão da Montanha vai até o capítulo 7, e tem muita coisa, não é verdade? E hoje nós vamos também focar nesta conclusão que vai anteceder uma parte missional muito legal dos evangelhos, daquilo que Jesus vai explicar, do sal da terra e luz do mundo, e tantos outros textos que a gente conhece. Mas hoje em específico nós vamos falar sobre bem-aventurados ou felizes são vocês quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Os versículos 10 a 12 do texto. E com certeza, meu irmão, minha irmã, você já ouviu essa frase aí. Ah, mas só está falando isso porque eu sou crente. Isso é perseguição porque eu sou cristão. Isso é perseguição contra crentes. Vocês já ouviram essas expressões já, gente? É aquela ideia de que o diabo, ou está todo mundo contra mim só porque eu sou crente. A gente vê bastante isso hoje em dia. Porque, né, como se tornou quase que uma grife ser cristão. Tem gente que quando vive, como eu vou pôr dessa maneira, acha que ser cristão é eu ser melhor que outra pessoa. E aí nisso, muitas vezes, acredita que algumas coisas que acontecem na vida, e que estão relacionadas ao nosso viver, ao nosso dia a dia, são perseguição. Nós temos lá o Steven, que é o missionário na China, na Índia, que nós damos o suporte, e ele sim está sofrendo uma perseguição. Ele tem a sua casa destruída, tudo que eles constroem, vem os outros e destroem. Ele está sofrendo uma perseguição física praticamente. Os pastores que eles formam, nós recebemos no final do ano passado a notícia que eles foram mortos por conta da perseguição. Mas eu queria falar, hoje nós não vivemos num país que nos persegue no sentido de nos matar por crermos em Jesus. Mas é importante que a gente entenda por que Jesus colocou a perseguição como parte da bem-aventurança. Ele podia ter falado de outras coisas, mas ele usou exatamente isso. Ele falou em Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está falando que a perseguição é algo que nós devemos nos alegrar. E mais uma vez o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças bagunçam a nossa mente como cristãos. Porque a gente tem às vezes aquela expectativa do Evangelho que se eu estou com Jesus, a minha vida vai tranquila e bem, não é verdade? Nada de ruim vai acontecer. E eu quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, que a garantia a qual Cristo nos deixou é exatamente essa, que Ele estaria conosco. Fala para a pessoa do seu lado, Jesus está com você. Mas e se eu estiver no fundo do buraco? Jesus está com você. E se eu estou no mais alto da montanha, no momento mais excelente da minha vida? Jesus está com você. Desde sempre, a presença de Deus é mais importante do que Ele pode nos dar. E o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças nos lembram disso. Agora, vamos mergulhar um pouco nisso. A bem-aventurança, meu irmão, minha irmã, não diz simplesmente bem-aventurados os perseguidos, mas ele fala bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Qual justiça? A justiça que eu queria, e como não aconteceu a minha vontade, eu chamo de perseguição. Porque tem uma galera que faz isso, né? Eu orei, não aconteceu, ou aconteceu contra, isso aí é perseguição. E fica bravo. Isso aí é perseguição. Isso aí o diabo está se levantando. E aí começa a dar uma moral para o diabo que o diabo nem tem. Bota na conta do capeta e ele fala, não fiz nada.
É uma imaturidade, porque às vezes a gente fica frustrado porque as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente chama de perseguição. Jesus é muito claro, ele está falando, a justiça de ser justificado e parecido com Jesus, é isso que é o mais importante. Vamos continuar aqui. A Bíblia tem muitos casos desse. Jonas fugiu do chamado do Senhor e enfrentou a tempestade por causa da sua própria desobediência. É ou não é? O Tito, meu filho, ama Jonas, então eu conheço essa história de trás para frente. A gente conta toda noite a história de Jonas e o peixão. Toda vez. E é uma história que cada vez que você conta, eu falo, mano, parece que eu estou ensinando que, né, Deus mandou a tempestade, porque a Bíblia fala que Deus mandou o quê? A tempestade atrás de Jonas. Mas aí Deus está lá e fala assim, vou lascar com Jonas hoje. É assim que Deus faz? Não, o que Deus faz antes, no começo da história? Jonas, eu preciso que você vá para Nínive. Eu preciso que você fale com aquele povo. Você me ouve, Jonas. Eu vou te dar uma missão. Mas aí a Bíblia fala que o Jonas, ele não gosta muito de Nínive. Ele tem uma preferência. O que ele faz? Ele escolhe pegar e fugir de Deus. Ele pega um barco para Tarsis. E então ele está dormindo no barco. E então vem uma tempestade. E aí você conhece a história de Jonas. Aí você fala assim, Jonas foi perseguido? Foi ou não foi, gente? Não. Jonas está colhendo o fruto da sua atitude, da sua desobediência. Sansão foi preso e humilhado por causa do seu pecado e imprudência. Qual que é a história de Sansão? Seus pais estão lá e tal, e ele fala, vocês vão ter um filho, o nome dele vai ser Sansão, ele vai ser nazireu, vai ser separado para mim por um propósito. E aí, então Sansão nasce, os seus pais, a gente não sabe direito como é que os pais instruem Sansão, mas a gente sabe que Sansão nasce e começa a viver um cara rebelde. Sansão fala, eu quero aquela mulher para mim, faz acontecer. Sansão quer viver a vida dele. Sansão desonra todas as instruções de seus pais, ele desconsidera o nazireado, o chamado que Deus tem para ele, e ele termina sem forças, sem cabelo, no colo de uma mulher que não o amava, tendo seus olhos furados pelos seus inimigos. Perseguição? Os filisteus perseguiram Sansão. É isso? Não. Insistiu na dureza, insistiu do meu jeito de fazer as coisas, teve a consequência, ainda teve misericórdia. A Bíblia fala que ele se arrepende, então, e a força dele volta, não é verdade? E ele destrói ali e mata muitos dos filisteus. Ananias e Safira morreram por causa da mentira e da hipocrisia. Ninguém pediu para Ananias e Safira doar. Eles vão e mentem deliberadamente. Ai, Deus perseguiu eles. Você está entendendo, gente? Às vezes a gente chama de perseguição coisa que só é consequência. Porque quando a gente chama de perseguição o que é consequência, a gente tira de nós a responsabilidade. Olha o que 1 Pedro 4,15 diz. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios de alheios. Então, Pedro está falando, vai sofrer, se você for um ladrão, um assassino, um criminoso, ou se você se mete nos negócios alheios, você vai sofrer, porque não é correto. Se você está sofrendo, que não seja por essas coisas. Agora, contudo, se sofre como cristão, ou por ser cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. A gente vê muito, porque nós estamos numa cultura muito cristã, essa ideia de que tudo é perseguição. Na rede social é perseguição. Lança uma matéria numa emissora, é perseguição. Tudo é perseguição, e Jesus está falando, vocês estão tudo enganados. Vocês têm que ficar felizes quando vocês forem perseguidos, porque vocês estão parecendo comigo. Gente, presta atenção, isso é muito importante. É legal ser crente hoje em dia. É quase que eu falei, é uma grife. É legal.
Você tem música cristã, você tem político cristão, você tem roupa cristã, você tem tênis cristão, você tem meia cristã. Tem ou não tem? Você tem tudo, você tem um ecossistema cristão. Mas isso não quer dizer que o que está gerando oposto está gerando um tipo de perseguição. Vamos continuar. A gente precisa aprender a diferenciar o que é a perseguição, porque estamos vivendo como Cristo viveu, e a simples consequência de uma atitude que temos. Quando Jesus se encerra isso, ele fala do reino de Deus, o reino dos céus, ser para aqueles que estão sendo perseguidos, ele está falando, vocês têm que ficar felizes, porque se vocês estiverem sendo perseguidos, vocês estão vivendo igual os profetas. Tem alguém aqui vivendo hoje como Jeremias? Tem alguém aqui vivendo como Isaías? Como Amós? Obadias? A gente está vendo bem diferente dele, sim ou não, gente? Mas Jesus está falando, e Jesus sabia o que ele estava falando, porque ele estava falando para nós que estamos ouvindo aqui nesse momento da nossa vida. Ele está dizendo, vocês têm que ficar felizes, porque se vocês viverem como eu estou ensinando eles, como eu estou ensinando vocês, inclusive essa é a última bem-aventurança, certo? Então, se vocês viverem obedecendo as coisas que eu disse anteriormente, vocês vão desfrutar do reino dos céus, mas vocês também serão perseguidos. Só você é perseguido por ser humilde? Vai. Você é perseguido por ser um pacificador? Vai. Por quê? Porque a métrica do reino de Deus traz incômodo para o reino das trevas. Viver de acordo com o reino de Deus traz incômodo. Muitas vezes, gente, o sofrimento não é resultado de fidelidade a Cristo, mas é resultado de imprudência, fanatismo, dureza de coração, erro pessoal. Então a gente tem que ser maduro, amém, gente? E dizer, sim, toda atitude minha tem uma consequência. As palavras que saem da minha boca têm consequência. O que eu falo para o meu cônjuge, para os meus filhos, sobre o meu trabalho, tem consequência. Eu não vou chamar de perseguição no meu trabalho se eu sou um maledicente que falo mal de todo mundo. Eu sou linguarudo. E as pessoas não gostam de estar comigo porque eu sou um fofoqueiro. Não tem a ver com perseguição religiosa, não. Vocês estão aqui, gente? Entenda, a Bíblia fala assim do diabo, que ele está ao nosso derredor esperando um momento para nos atacar, certo? Existe essa realidade. A questão é se a gente dá brecha. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. O diabo não pode encostar na vida daqueles que pertencem a Jesus. Mas se eu e você abrirmos brechas e falamos, vem capeta! Quem abriu a porta? Eu. Jesus Cristo morreu na cruz, me purificou, me santificou, e aí eu fico aquele contatinho no meu celular, fico naquele grupo, sigo aquele negócio, não tomo cuidado disso. Quem está abrindo a brecha? É Jesus na cruz que está abrindo a brecha? Não, somos nós, sou eu. Ai, estou sofrendo uma pressão no meu celular, você está sofrendo falta de vergonha. Para proteger o coração. Ai, Gustavo, mas é radical. Uhum. Porque não tem um pezinho no reino das trevas e um pezinho no reino dos céus. Ou é do reino dos céus, ou é do reino das trevas. A Bíblia fala que Jesus Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você não fica visitando o reino das trevas, com saudade de lá. A gente já conversou com vários jovens e outras pessoas que às vezes trabalham com, que passam por vícios, que passaram por situações que às vezes envolvem o vício, não só talvez de uma droga, mas de uma bebida, ou de uma pornografia, ou de coisas que são às vezes reincidentes. E o conselho que a gente dá é, você precisa cortar por completo esses laços. Aí a pessoa fica... Mas não, eu consigo.
consegue. Porque é confiar na força do próprio braço. Não, porque a droga me persegue. Porque a pornografia persegue. Persegue nada, cara de pau. Precisa se arrepender. Precisa falar, não vou mais. E vou virar essa chave. Sozinho não dá, sozinho é difícil. Por isso que a gente tem a célula, tem o discipulado, tem outras pessoas para falar, não, vem cá, eu te ajudo. Eu estava falando ontem no MAG aqui com os nossos jovens adolescentes, quanto chip de celular eu quebrei. De carinha que gostava de adolescente, de jovenzinho que gostava de ficar ficando com menininha na escola. Eu quero me arrepender, você quer? Então dá o seu chip de celular aqui que eu vou quebrar. Por quê? Porque você vai quebrar esses contatos. Aí segunda-feira, se você quiser renovar esses contatos, o problema é seu. Mas hoje eu estou te ajudando aqui, nós vamos suspender esses contatos. Nossa, que radical. Nós queremos viver como Cristo ou não? Jesus deixa isso para o final, você percebe? Ele fala, você precisa entender. A fidelidade a Cristo vai trazer, meus irmãos, sim, um certo nível de perseguição. Isso deveria ser para nós alegria, segundo Jesus. Jesus, gente, ele não está prometendo felicidade a quem sofre por qualquer motivo. Mas é aquele que sofre por viver a justiça do reino. Nem toda oposição que a gente enfrenta é perseguição cristã. Vive como Jesus e você vai ter sim certas pessoas que vão se levantar contra você. Mas tem de bom ânimo, fique feliz, porque você está vivendo como os profetas e o Senhor está com você. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está falando, vocês precisam olhar para uma outra perspectiva, porque o Efésios vai dizer isso, nós não lutamos contra outras pessoas. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, certo? Mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Então eu não sofro uma perseguição porque tem uma outra pessoa falando mal de mim. Você deixa que ela fale de mim, morto não tem reputação. Deixa ela falar. Eu vou obedecer a Jesus. Eu vou permanecer seguindo a Jesus. Até os nossos irmãos meus que estão na Índia, está lá o Steve, ele manda para a gente, os caras vão e destroem a casa que eles construíram, queimam a igreja que eles estão construindo. O que ele faz, o Steven? Pega uns facão e vai enfrentar eles? Ele vai para as autoridades e fala, ó, aquele terreno era nosso, nós conseguimos com dinheiro lícito, nós construímos, e foram lá e destruíram. E aí os policiais, o que eles fazem? Vista grossa, lá no caso da Índia, lá no distrito que ele está vivendo. Mas o Steve não vai e fica bravo. Ai Deus, perseguição. O que ele faz? Ele manda mensagem. Obrigado, meus irmãos, continuem a orar por nós, porque nós vamos continuar. Está entendendo a diferença? A pessoa que está sendo perseguida pela justiça, porque ama a Cristo, ela não busca vingança. Foi o que nós ouvimos na semana passada. Ser um pacificador vai evitar a gente de querer vingança. Ser um pacificador quer que a gente bote um ponto final em amor. Agora não adianta a gente querer ser perseguido e falar, me persegue que aí eu vou atrás dele agora. Esse não é o espírito cristão. Esse não é o espírito de Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a perseguição é consequência de parecer com Cristo. Ela acontece quando o discípulo vive de forma tão alinhada com Cristo, que se torna um contraste para o mundo. Lembra disso? Vamos ler essa frase aqui bem grande? A justiça expõe a injustiça. Quando eu e você andamos em justiça, o que é injusto fica mais nítido. Já percebeu? Todo mundo dá o jeitinho brasileiro. Aí você anda com justiça. Não parece que a injustiça fica pior? Não fica mais clara? Não incomoda mais? Se todo mundo no seu trabalho tem um compromisso com relação àquele chefe, com relação àquela pessoa que é chata, que é difícil de lidar. Se todo mundo tem a mesma reação injusta, de punir, de cometer um bullying, de falar pelas costas. Se todo mundo faz, mas você fala, não, eu não vou fazer isso, porque isso não é o que Cristo faria. Isso é ser justo. Vai incomodar o resto? Vai. Você pode talvez ser excluído do grupinho? Sim, mas é melhor ser justo com Cristo.
Porque a recompensa é o reino dos céus. Vocês estão comigo aqui ainda? É uma questão de escolha. Ah, mas todo mundo faz. Igual minha mãe sempre diz para mim, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Fala para o seu amigo do lado, ser cristão é ser diferente. É para você saltar os olhos mesmo. É para as pessoas olharem e falarem, por que você faz isso? E, presta atenção, e não é só nos assuntos espirituais. É no dia a dia, é em como nós amamos, servimos e tratamos as pessoas. Quando alguém vive segundo o caráter de Cristo, inevitavelmente se torna um incômodo para o mundo que ama outras coisas. Gente, aplica isso em todas as áreas. Mas aquele cara te traiu, você não vai pagar com ele a mesma medida? Não, por quê? Porque Jesus não faria isso. Mas aquele cara está falando mal de você, você tem que ir lá tirar a satisfação dele. Não, por quê? Porque não é o que Cristo faria. Ah, Gustavo, mas isso vocês vão me chamar de tonto. Eu prefiro ser chamado de tonto aos olhos dos homens, mas ser fiel a Cristo, do que abandonar a Cristo para ser aceito pelos homens. Meus irmãos e irmãs, isso é muito importante, porque isso é uma escolha. Se nós queremos viver sobre a ótica deste mundo, a recompensa que nós vamos ter é deste mundo. Se nós queremos viver sobre a ótica de Cristo, a recompensa que nós teremos é de Cristo. Qual que é a melhor recompensa? Qual que é a melhor recompensa? Cristo ou dos homens? Então eu tenho que viver como Cristo, eu tenho que viver do jeito de Jesus. Então a perseguição, ela não nasce do comportamento estranho do crente, mas é do contraste entre duas naturezas. A que ama Jesus e a que não ama. Tem um contraste. Quem ama Jesus, meus irmãos, pode se manter humilde quando é injustiçado. Quem ama Jesus, escolhe o caminho de ser um pacificador, mesmo tendo razão. No final das contas, não é se fizeram certo ou errado com a gente, é se nós amamos a Jesus ou amamos a nós mesmos. Porque se eu amo a Jesus, eu me moldo e me quebranto debaixo dele. E se ele sofreu, eu sofro. E se ele foi calado, mudo para o matadouro como ovelha, eu vou fazer igual. E se a reputação vai ser chamado de amigo de pecadores, porque era assim que chamaram Jesus, lembra? Eu vou. Por quê? Porque eu amo a Jesus. Mas não, eu tenho que ter aqui, eu tenho que controlar, eu tenho que pensar na minha imagem, como as pessoas me veem. Aí pode ser que eu esteja amando mais a mim mesmo do que a Jesus. Você está me acusando? Não, eu estou pregando para mim. Se fizer sentido para você. A natureza daquele que ama Jesus, gente, é diferente. É o que acontece. Quem ama Jesus, lê as bem-aventuranças e fala assim, maravilha, faz sentido. Não estou vivendo isso, mas eu quero e eu vou gastar tudo que eu puder para ser assim. Quem não ama Jesus, olha e fica assim, é difícil. Lembra quando Jesus falou? Aquele que quer me seguir deve tomar a sua cruz. E aí o pessoal responde ao quê? Jesus fala, vocês vão ter que tomar da minha carne, tomar do meu corpo, beber do meu sangue. E aí o judeusada lá, nem sei se existe essa expressão, que está lá ouvindo a Jesus, olha e fala, que palavras difíceis. Viram as costas e vão para casa. Eu vou ter que ser perseguido, eu vou ter que fazer algo que eu não estou cômodo. Ah, não.
A gente gosta de um Jesus que morre na cruz por nós, mas a gente não gosta da ideia de um Jesus que tem que ser obedecido. O Jesus que morreu na cruz, ele tem que ser Senhor das nossas vidas. E esse senhorio envolve uma mudança drástica. Tem que ter antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso nós temos que perguntar, meu irmão, eu estou sendo rejeitado por causa de Cristo ou por causa de mim mesmo? Os profetas foram perseguidos. Foram ou não foram? Foram rejeitados. Se você ler Jeremias, Jeremias não foi só perseguido, Jeremias foi rejeitado pelo seu próprio povo. Oséias, Deus manda ele sair do seu povo para casar com uma prostituta. Aos olhos dos homens, você acha que Oséias voltou a sentar numa mesa tranquila para conversar com seus amigos? Sim ou não, gente? Não, porque se Oséias foi casar com uma prostituta, ele virou o assunto da mesa. Mas ele preferiu obedecer a Deus. Só que você percebe uma coisa? A perseguição não destrói o caráter do discípulo. Todos esses que foram perseguidos não tiveram o seu caráter quebrado. Eles não se tornaram outras pessoas por causa da perseguição, no sentido deles terem se afrouxado. Porque a Bíblia vai dizer muitas e muitas vezes, em Romanos 5, em Tiago e várias outras vezes, fiquem felizes quando vocês passarem por provações. Porque a provação produz em você um caráter, gera em você perseverança. Presta atenção, ninguém é quebrado por ser perseguido. Só que a perseguição mostra onde e em quem nós cremos. A perseguição prova o nosso coração. Novamente, a perseguição que é aquela real, tá bom? A perseguição por nós sermos parecidos com Jesus, com Cristo. Então a perseguição ela revela algo profundo, ela mostra se estamos vivendo de fato como discípulos de Cristo. A única forma de saber se realmente acreditamos no que recebemos é observar nossa reação quando o nosso mundo estremece. Eu acredito em Jesus? Eu acredito que eu recebi isso? Como é que eu sei? É na hora que não vai bem. É fácil ser crente com a conta cheia de dinheiro, tendo saúde, casamento não tendo treta, os filhos não estão gripados. É ou não é? É fácil ser cristão assim, porque a gente nem lembra de Deus. O difícil é o momento onde a nossa fé é provada no sentido do quê? Agora você não tem outros recursos a não ser crer, a não ser confiar. E aí a gente tem que ver aonde a gente recorre. Alguém além de mim já recorreu errado nesses momentos de pressão? Só para saber, alguém além de mim já? Sim ou não, gente? Foi boa a experiência depois? Por quê? Porque não é longo prazo, né? Às vezes ela é remediador da hora. Mas o longo prazo, que às vezes dá até propósito para o nosso sofrimento, é só estar com Cristo. Por isso que a presença de Jesus é mais importante do que a resposta instantânea de um gênio da lâmpada. Estar com Jesus é mais importante. A Bíblia fala de muitos casos, mas eu queria lembrar dois de você. Lembra de José do Egito? A história de José é incrível. José lá tem a visão e ele é injustiçado. Nós ouvimos aqui nas pregações aqui da justiça que a Najara pregou e outros. José está lá, ó. José recusou a pecar com a esposa de Potifar. A esposa de Potifar queria dormir com ele. Ele falou? Não. E aí o que ela fez? Jogou a capa, fez mó mentirona, mó cenário. Mas por causa da fidelidade ele foi acusado facilmente e foi preso. Ele não sofreu por um erro dele, mas ele sofreu por permanecer fiel. Qual que é o final de José? Qual que é o final de José, meus irmãos? Demorou um tempo na prisão, não demorou? Mas a injustiça, presta atenção nisso, a injustiça cometida por homens,
não impediu o propósito que Deus tinha. Foi injusto ele ter ido para a prisão. Deus fez um jeito de José virar amigo do copeiro. Porque Deus sabia o que ia acontecer. E que no momento certo José seria colocado no lugar que ele deveria estar. Por que Deus faz isso com uns e com outros? Não é que dizer que Deus faz isso com um e com outros. Deus faz isso com os seus fiéis. Tanto que no Apocalipse, lá no final, não tem um crente se vangloriando das suas atitudes. Jesus honra, parabéns vocês que foram fiéis até o fim. Porque Deus, Ele está atrás de fidelidade. Só consegue permanecer fiel aqueles que amam a Jesus. Se você não ama, você não permanece fiel. Daniel está lá na Babilônia. Ele continuou orando ao Senhor, mesmo quando isso foi proibido por lei. Você sabe, ele vai na cova dos leões. E aí ele experimenta um baita do milagre, não experimenta? Por quê? Porque Daniel era melhor? Porque Daniel era o queridinho de Deus? Por que Daniel é protegido na cova dos leões? Porque ele é fiel em meio à perseguição. Faz muita diferença ser fiel, meus irmãos. Noé foi ridicularizado pelo mundo quando estava construindo a arca. Elias foi perseguido e ameaçado de morte por Jezabel, depois de ter destruído, lembra? Os profetas de Baal. Jeremias foi espancado, preso e lançado numa cisterna por anunciar a palavra de Deus. João Batista foi preso e decapitado por confrontar o pecado de uma autoridade. Estevão foi apedrejado por testemunhar sobre Cristo. João foi exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. E é lá na ilha de Patmos que ele recebe a revelação do que vai acontecer no fim dos tempos. Você percebe? A injustiça humana pode vir. O reino dos homens pode agir. Mas o Senhor fala: ei, se você está sofrendo por amor a mim, porque você é fiel a mim, eu cuidarei de você. Eu cuidarei de você. Por isso que é importante a gente diferenciar nas nossas vidas se aquilo que nós estamos passando hoje é fruto dos nossos erros, das nossas palavras, ou se é realmente uma perseguição. E Jesus, ele vai encerrar o texto lá do versículo 12, ele fala, alegre-se e exultem. Se Jesus tem um parafuso a menos, como é que ele está falando para se alegrar e exultar? Então essa alegria, meu irmão, você entende uma coisa? A alegria, quando a Bíblia fala, não é uma alegria que ignora sofrimento, mas é uma alegria que tem os seus olhos apontados para uma coisa maior que o sofrimento. Ela encara, ela não nega o sofrimento, ela não nega a perseguição. O apóstolo Paulo várias vezes vai escrever que ele está na cadeia. Ele escreve cartas da cadeia. Só que a perseguição revela que nós estamos na mesma história dos profetas, que nós pertencemos ao reino de Deus e que existe uma recompensa eterna preparada. Por isso que a gente pode ficar feliz. Eu estou sendo perseguido porque eu estou fazendo o certo. Mas a minha vida não vai acabar nessa terra. Quando Jesus voltar, a Bíblia fala que Ele vai trazer um galardão, uma recompensa, para recompensar aqueles que foram fiéis. Jesus não vai recompensar os que fizeram mais. Ele vai recompensar os fiéis. Isso faz muita diferença. Por isso que Paulo vai dizer, por isso, olha esse texto que fabuloso, ele fala, por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos da pressão, da perseguição, interiormente estamos o que, gente? O que está escrito aí? Sendo
renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, comparados ao de Cristo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Assim, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê, como a perseguição, o sofrimento, é transitório. Mas o que não se vê é eterno. Você entende que a perspectiva é completamente diferente? O crente que conhece a Cristo e ama a Cristo, ele não fica dando pulos numa declaração absurda de que a vida cristã é só uma vida vitoriosa. Ele fala, sim, existem momentos difíceis, mas Cristo está comigo. Meus irmãos, é muito sério isso. A maior revelação da nova aliança é eu e você termos acesso ao Pai. É eu e você sermos íntimos de Jesus. É eu e você sermos cheios do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, eu falo isso com muito amor. Se parece que algo na sua vida está difícil demais, não é momento de buscar uma resposta em outro lugar. É momento de se aproximar de Cristo Jesus. É momento de se aproximar de Cristo Jesus. A Maíra tem falado essa frase lá em casa há muitos meses já. É uma longa obediência na mesma direção. Eu vou continuar, Senhor. Se o Senhor não pediu para mudar, eu não vou mudar. Eu não vou mudar porque está difícil, Senhor. Eu vou permanecer na mesma direção, sem titubear. Mas a nossa tentação é o quê? Não aconteceu como nós queremos. Não aconteceu no nosso formato. Não aconteceu na nossa expectativa. Então a gente tenta outros planos. E aí a gente vive de fuga em fuga, assistindo o reino de Deus, nunca participando dele. Por isso que a perseguição, meus irmãos, pode roubar muitas coisas de discípulo. Pode roubar a reputação, o conforto, a segurança, mas ela nunca pode roubar o galardão que Deus preparou para aqueles que permanecem fiéis. Porque quem sofre por causa da justiça hoje reinará com Cristo na eternidade. É verdade, minha reputação, meu conforto, tem renúncia, mas é só nessa vida. Eternamente com Cristo vamos estar lá, adorando, celebrando. E para a gente encerrar aqui, qual que é a atitude então, Gustavo, que eu estiver, quando eu estiver sendo perseguido por causa de Cristo? Ore e adore com mais intensidade. Paulo e Silas estão lá presos, injustamente. E a Bíblia fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Você percebe, meu irmão, minha irmã, que quando a gente está na perseguição, a gente está sendo num momento de pressão, a nossa boca tem uma tendência maligna de reclamar? Tem ou não tem? Essa porcaria desse cachorro que está aqui. Chutei a caixa de som aqui. Isso aqui só dá errado, porque isso aqui não vai dar certo. Olha aqui, ó, nem esquentou. Esse micro-ondas não esquenta a comida direito mais. Isso aqui que veio de novo. Tudo é, como meu pai sempre fala, é a lente, é os óculos vermelhos. Tudo vira essa negatividade, essa porcaria de vida. E aí o nosso coração entra numa frustração. E quando entramos na frustração, a gente se esquece das promessas. Quem está estacionado na frustração, esquece das promessas de Jesus. O antídoto, meu irmão, minha irmã, para combater a frustração é lembrar das promessas. As coisas não vão acontecer como a gente quer. Este mundo jaz no maligno. Mas aquele que tem as promessas de Deus, ele permanece, porque ele sabe que aquele que foi fiel para dizer, é fiel para cumprir. Gustavo, eu estou sofrendo uma perseguição por causa de Cristo. Eu estou sendo justo no meu trabalho. Eu estou sendo coerente com aquilo. E aquele cara parece que não dá. E aquela causa parece que não desenrola. E aquela pessoa continua falando mal de mim. O que eu faço? Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Deixe o seu louvor subir, para aquietar o seu e o meu coração.
Por isso que Jesus fala, olha o que Jesus fala, ele fala, ó, eu estou falando para vocês, amar os amigos está fácil, ele fala, ama os seus inimigos, e orem porque os persegue. Pô, Jesus, desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois Ele dá a luz e o sol, tanto a maus e a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o seu Pai Celestial. A perfeição ao qual Jesus está nos chamando é a perfeição de amar o nosso inimigo. Não é a perfeição da religiosidade, é a perfeição do amor. É a perfeição de amá-lo. Pedro fala, 1 Pedro 4,12, a banda pode subir aqui. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pedro é mais claro, ele fala assim, você está passando por um foguinho? Não fala, nossa, foi o diabo. Ele fala porque você não achar estranho. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Por quê, gente? Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ser perseguido é a prova de que o Espírito de Deus está em você. Por isso que a gente pode se alegrar, por isso que a gente pode perseverar. Meus irmãos, minhas irmãs, meu convite para você nessa manhã é que a gente olhe esta última bem-aventurança com um convite de Jesus para nós sermos fiéis a Ele acima de tudo. O texto de Apocalipse 14 vai falar, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que não se dobraram à besta, é o texto de Apocalipse 14. A besta apareceu, ela corrompeu o mundo, as pessoas adoraram, muitos cristãos foram enganados, e eles se renderam para isso, e aí o anjo fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardaram os mandamentos de Deus, a fé em Jesus. Eles não tiveram que lutar contra a besta, eles tiveram que permanecer fiéis. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo, existe alegria até para quem morre fiel a Cristo, porque as suas obras o acompanham. Mas eu não deixei nada. Você foi fiel a Cristo? Existe algo que vai seguir, mesmo quando eu e você morrermos. Mas o que eu preciso fazer? Seja fiel a Cristo. Ser fiel a Cristo envolve você amar o seu próximo. Ser fiel a Cristo envolve amar o inimigo, que a gente acabou de ler. Ser fiel a Cristo envolve caminhar a segunda milha. Ser fiel a Cristo envolve perdoar. Ser fiel a Cristo envolve dar a outra face quando te agredirem uma. Ser fiel a Cristo envolve tudo que as Escrituras nos ensinam. Por isso que Apocalipse 22, e é lindo, porque ele fala, Jesus dizendo, eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Gente, que alegria é saber isso. Esse texto não tem que gerar medo, porque algumas pessoas leem esse texto e falam, ele vai retribuir o que cada um fez? E aí, isso leva a gente a uma mentalidade religiosa, estou no débito, preciso fazer coisa. Não, Jesus, é que ele está falando que já está consumado. É que ele está falando, eu vim, eu venci, e agora eu vou reinar eternamente com ele. Mas presta atenção, os que ficaram fiéis e não se dobraram a este mundo, eu vou dar uma recompensa a eles. E aqui é um acréscimo meu, eu não consigo dimensionar qual vai ser essa recompensa. E que eu não estou falando de dinheiro não, tá?
consegue imaginar você ter acesso ao Criador do universo? Você consegue imaginar você sentar aos pés daquele com as marcas nas mãos, morreu por mim e por você? Você consegue imaginar poder perguntar para Ele das coisas mais complexas e profundas e difíceis, e Ele responder com amor? Vai ser maravilhoso passar uma eternidade com Cristo. Mas a eternidade é para os perseverantes, é para os fiéis. Quer dizer que não é para os outros? Para aqueles que não creem em Jesus, a eternidade não é. A Bíblia vai falar que aqueles que não creem e rejeitam, eles estão condenados ao inferno. Jesus fala isso. Mas isso não vai fazer com que eu crie um grupo, eles e eu. Existe o nosso, porque nós somos parte de um reino. E eu quero que as outras pessoas que ainda não conheçam a Jesus estejam neste reino. Por isso que nós amamos o inimigo. Por isso que nós vamos atrás das pessoas. Por isso que a pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã, meu irmão, para a gente orar é: como nós temos vivido? A gente tem buscado uma vida mais comum, sem realmente fazer a diferença, sem demonstrar Cristo, para evitar perseguição? Porque tem muito crente sem sal. Conhece o crente sem sal? Ele está no trabalho, mas ninguém sabe que ele é crente, porque ele nunca se posicionou de uma maneira justa em prol daqueles que estão sofrendo. O funcionário sem sal é aquele que nunca demonstrou um amor quando uma pessoa precisava. Às vezes a gente acha que crente é usar uma camiseta escrito um versículo. Ser crente é amar o inimigo. Ser crente é lavar os pés de quem não merece. Ser crente é amar a pessoa quando ela não está em condição de ser amada. Está rejeitando, está rebelde, está no pecado. Não, sai, se afaste de mim. Isso é o que o judeu fariseu fazia. Afaste de mim, publicano, pecador. Jesus fala: eu vou sentar num banco aqui do teu lado. Eu vou estar aqui com você. Amar as pessoas quando elas não estão sendo amáveis é muito mais difícil, é um dos maiores milagres. Mas é assim que o reino de Deus se manifesta. Amar o conforto, o mundo, mais do que a Cristo, não traz perseguição, gente. Amar a Cristo vai exigir de nós vivermos do jeito de Jesus. Gustavo, minha vida está tranquila, eu não me identifico com essa perseguição. Eu vou ler a mensagem que meu pai me mandou hoje de manhã, quando ele leu meu esboço, e ele falou para eu falar isso aqui. Vocês não acharem que o Gustavo que é bravinho. Tem que deixar claro, filho, que uma vida sem sofrimento e pressão implica em talvez ser uma vida em que Cristo não está sendo honrado como deveria. Aqui, ó, César Rosanelli. Pode pegar meu WhatsApp. Cristo não está sendo honrado na minha vida, então não tem problema nenhum. Lógico, Cristo não aparece. Ah, mas eu sou crente, meu carro está adesivado com o versículo, eu posto devocional na internet, eu mando no grupo. Você está amando aquela pessoa que não é digna de ser amada? Está caminhando a segunda milha com ela? Está quebrantando o seu coração? Está se arrependendo? Está perdoando? Isso é mais importante do que o que aparece. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Ser perseguidos por causa da justiça vai custar, mas o galardão é maravilhoso. Pode ficar em pé no seu lugar para nós orarmos? Quero que você pergunte isso no seu coração: como que nós temos vivido? A gente não foi chamado para viver uma vida comum no sentido de ser iguais aos outros. A gente foi chamado para ser incomum. E o incomum vai custar. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Nós vamos cantar aqui. Depois nós vamos orar. Mas pergunte ao Senhor agora: Pai, tem algo que eu preciso fazer para tornar o teu reino mais claro, Senhor? Gustavo, você está falando para eu orar, para pedir por perseguição? Fala: Senhor, eu quero brilhar a tua luz tão forte. Não porque eu gosto de sofrer,
mas porque eu quero que outras pessoas conheçam a Ti através daquilo que eu estou vivendo, Senhor. Feche seus olhos, fale com o Senhor agora.